Bem-vindos a mais uma edição de Geekverse, o seu programa de novidades e opinião do universo geek. E galera, hoje nós vamos fazer o que mais gostamos aqui no canal, que é falar sobre a nova série do Star Wars The Acolyte. Mas é óbvio que nós vamos falar sobre como essa série é uma vergonha alheia. Por quê? A showrunner Leslie Headley decidiu conceder uma entrevista onde ela revelou mais informações sobre a trama inexistente dessa série. E a gente confirmou o que todo mundo já sabia, de que ela não tem a menor ideia do que é Star Wars ou que são Jedi. Então, galera, senta que o vídeo de hoje vai ser muito divertido para a gente descobrir como é que a Disney colocou Star Wars na mão de pessoas que não têm a menor ideia, a menor competência para fazer uma série. Mas, antes, rapidamente, palavras dos nossos parceiros que ajudam a gente a trazer conteúdo aqui no canal para vocês. O Kaspersky ficou maluco, galera! O melhor antivírus do mercado, que não é só um antivírus, tá trazendo uma super promoção para vocês só esse mês. Esse mês, quem assinar a Kaspersky vai ganhar R$ 20 para você gastar na Bonox. A Bonox é um parceiro da Kaspersky que vende vários produtos que você vai poder escolher produtos para o seu computador, para sua casa. Galera, com essa promoção, a Kaspersky vai sair menos de R$ 2 por mês. Você escutou direito? Menos de R$ 2 por mês. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter o link. Você vai clicar no link. Você vai na página do Kaspersky e na hora que você for pagar, você vai colocar o cupom Lorde Moécio. Só isso. E aí você vai garantir essa super promoção, tá? Menos de R$ 2 por mês para ter o melhor antivírus do mercado e R$ 20 na Bonox. Aproveita que é só até o final do mês. Depois não adianta reclamar que a promoção acabou. Então, galera, o que tá rolando? A Leslie Headley, que é a showrunner, a pessoa responsável pela série, e também a escritora, concedeu uma entrevista ao site Nerdlist, que é um site, sinceramente, super pequeno, mas ela deu uma longa entrevista onde falou vários aspectos, várias coisas sobre a série. Principalmente, o mais legal dessa entrevista é que é perguntado sobre os acontecimentos até o último capítulo, que é o 7 que foi lançado, porque ela deu essa entrevista literalmente na semana passada. Então foi perguntada como é que aquelas bruxas morreram, o que o Tormund estava sentindo, e cara, as respostas são sensacionais. É uma comédia a falta de conhecimento, o roteiro ruim dessas pessoas. Para o vídeo não ficar muito longo, eu separei as principais perguntas e respostas que ela trouxe aqui pra gente, e eu vou fazer aquele comentário pra gente dar uma risada junta sobre a resposta. Vamos lá. Abre aspas. Por que Sol sente uma conexão com Osha tão imediatamente? E especificamente, por que ele sente que ela está destinada a ser sua Padawan? Resposta da Headley. Eu queria manter algum mistério em torno disso. Eu queria definitivamente retornar a Qui-Gon, o Qui-Gon e o Anakin, tá? O Qui-Gon quase imediatamente zero potencial, entende o potencial que o Anakin tem. A especialidade de Anakin, o excepcionalismo de Anakin. Eu acho que Sol sente o mesmo sobre Osha. Apenas algo que ele sente dentro da sua conexão com a força, sua fé na força e como ele reconhece isso. Então, basicamente, ela quis fazer um paralelo entre o Qui-Gon e o Anakin com a Osha e o Sol. Cara, ela acha que realmente ela ia fazer um novo Darth Vader na série, né? Mas tudo bem. E o mais legal é que não é imediatamente. O Qui-Gon, ele vê o Anakin, ele faz o teste do Midichlorians antes de tudo, sabe? Não é uma coisa assim, vou. O Sol, literalmente, ele chega, olha pra Osha. Cara, fica até meio bizarro. Um velho de 30 anos olha pra menina de 8 anos. Você vai ser a minha Padawan. Não fica um negócio meio que bizarro? Mas tudo bem, né?
eu deixei as melhores pro final, tá? Se acha que começou ruim, vai ficar muito pior. Por que todas as bruxas morreram quando Indara libertou Kelnaka? Resposta. Essa é uma grande questão quando estávamos trabalhando no episódio. Para mim, era muito importante porque contava duas histórias. Uma que Indara, apesar de ser completa e totalmente Jedi consumada nesse episódio, eu senti que era importante que ela também tivesse julgado mal alguma coisa. Se fôssemos explorar esses temas, ela não poderia ser apenas a Jedi infalível. Ela também tinha que ter algo mais acontecendo com ela. E acho que ela fez isso no momento ao tentar cortar a conexão entre Kelnak e as bruxas. Ela lidou com um poder que ela não entendia e com o qual não estava familiarizada. Então, basicamente, eles colocaram isso para que Indara tivesse uma falha. Tá? Porque o que um bom roteirista faz? Ele escreve uma história que as pessoas percebem que aquele personagem tem qualidade, mas tem defeitos? Não! Faz uma cena em que as bruxas morrem quando ela corta a conexão com as bruxas com a força. Tá? Aí eu te pergunto, alguém entendeu isso como uma falha? Como é que você vai entender que é uma falha isso da Indara? As bruxas estão controlando. Primeiro, é uma falha porque ela tentou cortar a conexão e as bruxas morreram. Como é que vai ser uma falha se ela não sabia que isso ia acontecer? Segundo, as bruxas estão controlando mentalmente um amigo seu, um Jedi, fazendo com que ele tente matar os seus amigos. E aí, quando você impede que isso aconteça, você impede que um crime aconteça, ao impedir o crime, as bruxas morrem. E é uma falha dela? O cara tá apontando a arma, ele tá fazendo as pessoas matarem os outros, tentarem matar os outros, aí o policial chega, atira no cara. É uma falha dele? Evitar a morte das pessoas? Então não foi intencional? Não, ela não sabia. Tudo que ela estava pensando era, eu tenho que salvá-lo. Normalmente, isso começa a se tornar um desejo egoísta. Isso começa a se tornar um desejo egoísta. Eu preciso salvar esse meu colega. Eu tenho que fazer isso. É um desejo egoísta você tentar salvar uma outra pessoa que está tentando matar outros. Continuando aqui. Se eu não fizer isso, então algo terrível pode acontecer com ele. Nós vimos do que eles são capazes. Eu vi fazer isso com meu Padawan. Eles agora estão fazendo isso com o Mestre Jedi incrivelmente poderoso. O que eu faço? Certo, eu vou tomar essa decisão. Então, cara, a Hedlund, ela acha que ela escreveu uma história que passou a sensação de que Indara foi egoísta a salvar o Kelnaka que estava sendo controlado e estava tentando matar outras pessoas. What the fuck? What the fuck? Não faz o menor sentido. Próximo. Quando May pede ajuda, Aniceia não só começa a desmaterializar seu próprio corpo, mas também faz Meia se transformar em uma sombra. O que você pode nos dizer sobre o que exatamente estava acontecendo lá e por quê? A principal preocupação de Aniceia é que a violência seja usada nesse confronto. E é por isso que a primeira coisa que ela faz é ameaçar os Jedi. Jodie e eu conversamos sobre isso significando duas coisas. Uma é que a Aniceia deve ter vindo de algum lugar que utilizou violência. Cara, de onde ela veio não faz a menor diferença, porque isso não impacta a história e isso não é contado na história. É algo que ela teria visto quando criança, algo que teria suportado em sua maioridade. Então a principal preocupação é, obviamente, a segurança de seus filhos, a segurança física deles. A preocupação secundária, eu não quero que meus filhos ou meu legado sejam afetados por algo violento. Eu quero removê-los de qualquer coisa que seja. Cara, isso não faz o menor sentido. Eu quero evitar a violência. Eu quero evitar que alguma coisa aconteça com meus filhos. Por isso eu vou usar uma magia na frente de um Jedi que eu estou me transformando em fumaça e a minha filha está se transformando em fumaça. Pelo
pelo que ela disse, eu acho, pelo que eu entendi, de que, na verdade, ela estava usando a magia para transformar as duas em fumaça para que elas fugissem. Como é que os Jedi iam entender? Como é que... Caralho, cara, não faz o menor sentido. Como é que os Jedi, eles iam... Como é que o Sol ia saber disso? Primeiro. Segundo ponto, a frase dela depois foi: eu ia deixar ela ir com vocês. Não faz... eu acho que ela quis dizer... eu tava levando a Mei pra fora e eu ia deixar a Osha, que aquela não era a Osha. Cara, meu Deus do céu. É o cara que não consegue escrever em linha reta, quer fazer um doutorado em letras, né? O porquê sobre a desmaterialização é a primeira coisa que Jodie e eu conversamos ao semear a personagem. O que ela está fazendo é o que Jack diz no episódio 4, que é uma honra ver alguém se transformar na força. Acredito que a Nicé está transformando a si mesma e Mei na força de uma forma que não as mate. Ela está transformando as duas na força. Próxima pergunta. Indar acha que Sol está deixando suas emoções e sentimentos atrapalharem, mas ela insiste que não é isso que está acontecendo. Quem está certo? Eu acho que ela está certa como um Jedi. Ela está certa em termos da instrução que fazem parte. Ela está certa porque se você não está seguindo seu instinto e suas emoções, quando você está procurando por um Padawan... Não, ele está certo porque se você não está seguindo seu instinto e suas emoções, quando você está procurando por um Padawan, ou sente que as crianças estão em perigo, ou sente o uso devido do poder. O que mais você estaria confiando? Em que mais você estaria confiando? Na porra da força! Caralho, esses caras não entendem o que é um Jedi. Ela tá dizendo, não, olha, ela não concorda que o Sol ele está muito emotivo. Aí a Hadley diz, pô, mas se um Jedi, quando vai procurar um Padawan, não usar os sentimentos, no que ele está confiando? Na força! Um Jedi não usa os sentimentos. Um Jedi, ele se abre para a força e confia na força. Não tem essa de quando você tem que procurar um Jedi, você tem que pensar nos seus sentimentos, nas emoções. Cara, isso é claro, isso é nítido. Na definição do que é um Sith e do que é um Jedi. Se você se abre para as emoções, você se abre para o caminho sombrio da força. Ela quer dar uma nova interpretação para os Jedi. Continuando, quando o conselho diz não e ameaça fantasma, Qui-Gon fica tipo, dane-se, eu mesmo faço isso. Ele respeitosamente diz não, o que eu queria explorar aqui era, nós pedimos ao conselho e eles disseram não, e todo mundo meio que dizendo, nós não podemos nos levantar, nós não podemos dizer essas coisas. O que é ótimo sobre Qui-Gon é que ele é capaz de manter sobriedade emocional, enquanto também defende seu novo relacionamento com seu Padawan. Claro, porque ele é um Jedi, e não esse Jedi que vocês inventaram que usa os sentimentos. Sol não conseguiu fazer isso, porque ele é um péssimo Jedi. Mas não acho que isso seja uma falha como humano. Não, é uma falha como Jedi, não como humano. Até porque, vou te contar uma, Hadley, que eu acho que você não percebeu. Nem todo mundo na série é humano. Os Jedi não são humanos. Os Jedi, eles têm vários tipos de raças ali. Sacou? Então não tem essa como humano. O que vocês quis dizer aqui, Hadley, é o seguinte. Você quer dizer que você quis colocar ideologias atuais na série do Star Wars, né? Acho que como humano ou pai, Sol está certo. Como pai, agora o Jedi é o pai, mas acho que como um Jedi, Indara está certa. E se o Sol se considera um pai, ele não é um Jedi. Esses são os dois lados do Sol que estão em conflito aqui. Isso é, ele não é um Jedi. Ele é um péssimo Jedi. Quais eram os desejos naturais que Torben estava suprimindo? Ele realmente estava com saudade de casa ou estava sentindo falta de alguém, alguma coisa? Não, ele queria ir para casa. Cara, a entrevistadora deu uma chance
pra dar um motivo inteligente pro Torben querer ir pra cá. Eu tô há 2 meses nesse planeta. Esse planeta que eu tenho conexão instantânea com a minha casa e que em 1 hora eu chego lá. Eu não aguento. A entrevistadora deu uma chance pra ela fazer uma explicação mais inteligente. Não, ele só queria ir pra casa. Eu gosto da ideia. Parecia tão humano pra mim. De novo. Eu quero humanizar os Jedi. Os Jedi não são humanos. Ele só queria ir pra casa. Eu não quero mais ficar aqui. Isso não é humano, isso é uma criança. Você não quis humanizar o Torben, você quis infantilizar o Torben. Quero ir pra casa. Eu vou pegar uma nave e você querer sequestrar a menininha porque eu quero ir pra casa. Tô com saudade de casa. Caralho, é muito bizarro. Continuando. Saberemos se Kimir é realmente um Sith ou não no final da temporada? Hadley, o que eu vou dizer é que você não ouve isso da boca dele. Cara, ela assistiu a série que ela tá fazendo? Você não vai ouvir isso da boca dele. Ele falou no 5º episódio que ele é um Sith. Eu tenho muitos nomes. Ele falou alguma coisa assim. Eu tenho muitos nomes, mas vocês me chamam de Sith. Ah, ele não disse que ele é um Sith. Sério. Mas algumas pequenas coisas que acontecem que sugerem a resposta para essa pergunta. Tipo, ele ter dito que era um Sith? Caralho. Agora, a mais bizarra, que está gerando muita controvérsia na comunidade. Estou feliz que você tenha mencionado Qui-Gon, porque eu quero perguntar sobre Anakin. Eu acho que as conexões entre Gêmeos e Anakin eram óbvias, mesmo antes desse episódio, mas eu quero focar nas diferenças deles. Especificamente essa ideia de que a consciência delas se dividiu em 2 corpos, porque isso os tornaria mais fortes, também conhecido como poder de 2, e não mais fracos se elas são 2 metades de um todo. Resposta. Acho que são os 2. As meninas são cobaias. Elas são paciente zero para esse tipo de poder. Não funcionou perfeitamente. Portanto, as meninas sozinhas nunca poderão ser tão poderosas quanto Anakin. Ah! Ufa! Ela não dessecrou o legado do Anakin, porque as 2 separadas não são tão fortes quanto ele. O potencial total delas juntas ainda pode ser explorado. Elas estão separadas há muito tempo. Isso é, as 2 juntas são mais fortes que ele ou tão fortes quanto ele. O escolhido. Aquele que foi criado pela força, pela própria força, porque tem gente que acha que o Anakin, na verdade, ele foi concebido por uma manipulação dos Siths, do Darth Plagueis ou do do Sidious ou do Plagueis, né? O Plagueis, para quem não conhece, é o mestre do Sidious e era quem estava trabalhando nessa maneira de você conseguir criar a vida da força, tá? Só que o que aconteceu? Não foi ele que manipulou para que o Anakin fosse criado. Na verdade, por ele estar tentando criar um ser da força, a força, ela contra-atacou, ela criou um próprio ser humano da força para que trouxesse o equilíbrio de volta. Porque os Sith estavam ficando muito poderosos, eles estavam tentando criar uma vida através da força e para equilibrar a própria força que o Anakin. E o que ela está dizendo é, essas bruxas conseguiram criar do zero uma vida da força tão forte quanto a própria força. Isso é, elas são tão fortes quanto a própria força. É como quando você está fazendo um experimento e a primeira rodada dele. Elas são talvez não os primeiros, mas um dos primeiros experimentos desse uso particular da força. O que eles estão preparando aqui, eles querem dizer que, na verdade, elas foram as primeiras a fazer isso, porque não pode ser o Plagueis. E o Plagueis, de alguma maneira, talvez no futuro copie o que elas fizeram, se inspire no trabalho delas. Claramente eles estão preparando alguma coisa disso para o futuro, né? Então, as gêmeas são mais fracas que a Anakin, com certeza. Elas vão ficar aquém do que eventualmente se tornará o escolhido. Elas nunca vão conseguir o que é, porque na minha mente, a Nicéia só poderia fazer a certo ponto. Ela não é poderosa o suficiente para criar uma pessoa. Os gêmeos se separam. Cara, não é que ela não é poderosa o suficiente para criar uma pessoa. A própria força não deixa a pessoa... um conjurador criar uma pessoa.
A força não deixa, não tem questão de poder. Os gêmeos se separam, o poder de Nicéia se divide e, portanto, muito de sua filosofia é sobre o poder. A Nicéia se divide? É sobre o poder de dois. Sobre o fato que eles devem ficar juntos. Elas devem ficar juntas. As gêmeas são mais fortes juntas se elas mantiverem juntas. E, obviamente, é uma analogia para isso, sentimento isolacionista, não apenas do couve, mas também da família. Se você puder mantê-lo seguro, se eu puder mantê-la seguro, então você não se machucará, você não se machucará. Tá. Então vamos lá. É uma confirmação. Primeira coisa, é uma confirmação que a Nicéia conseguiu criar vida da força. Que nem o Plagueis, nem o Sírios conseguiram. E, teoricamente, era impossível pela própria história que o George Lucas escreveu. Era impossível. Por isso que não é o Plagueis ele não conseguiu, não é porque ele era fraco. É porque a força não deixava. Sabe? Como é que eu sei disso e os caras que estão lá na Lucasfilm não sabem disso? Sacou? Segundo, sabe? Elas não são tão poderosas quanto o Anakin porque elas estão separadas. Caralho, cara. É muito sem noção. Desculpa, galera. É muito sem noção. A falta de conhecimento, a falta de tato, a falta de realidade, sabe? Em todos os sentidos. Você vai fazer uma série que você vai, sabe? Você vai contradizer o que o criador daquele universo fez. Sabe? Você vai querer criar personagens que são mais fortes do que os heróis que fizeram uma geração inteira se apaixonar por essa saga. É tão... O que você acha que isso vai acontecer? Não, eu vou escrever um novo livro aqui do Senhor dos Anéis, mas não se preocupa não. Eu vou criar um vilão que é mais forte que o Sauron. Tá achando que o Sauron é forte? O meu vilão é muito mais forte que esse. Tá achando que os heróis, o Aragorn é bom? O meu vai ser o dobro do Aragorn. E aí não entende porque as pessoas ficam pé da vida. E se criticar é porque é hater. Tá? Galera, é isso. Tá? É uma vergonha. É uma vergonha o que acontece. A falta de noção, a falta de conhecimento, a falta de inteligência. A falta de inteligência. Como é que ninguém percebeu que ia dar errado? Não tinha ninguém na equipe que falasse, vai dar merda. Todo projeto, toda equipe, toda empresa precisa de alguém dizendo, vai dar merda. Tem que ter aquela pessoa que fala, sabe? Porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas acabam se cercando só de quem tem a mesma opinião e concorda com tudo que você fala, aí eu faço. E aí você vive numa bolha, então sabe quando você faz uma bosta desse tipo. Porque se você falasse, qualquer fã de Star Wars que não vê numa bolha, o cara ia falar que era uma ideia idiota. Mas não. Lançaram e gastaram 180 milhões de dólares nisso, que as pessoas assistem mais os vídeos criticando a série do que vendo a série. Mas é isso, galera. Tá aqui mais uma confirmação de que eles não entendem porra nenhuma, que eles não têm a menor ideia que estão fazendo. E é isso mesmo. A série é uma bosta porque os escritores, os responsáveis, não sabem o que eles estão fazendo, tá bom? É isso, galera. Para completar essa diversão, esse momento de distração aqui, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acham de tudo que foi falado nessa entrevista e de tudo que está acontecendo nessa série? Falta um episódio. Como será que vai terminar esta bosta? Eu tô aqui no meu aquecimento para assistir, porque eu tenho certeza que vai ser sensacional esse último episódio. Vai explicar tudo que vai acontecer, vai virar um marco, vai ser o melhor momento de toda a história do Star Wars. Vai ser melhor do que Eu Sou Seu Pai, vai ser melhor de quando o Darth Vader se volta quando o Palpatine. Vai ser um negócio fantástico, vai todo mundo tá batendo palmas aqui quando chegar o último episódio, tá bom? E não se preocupa que vai ter resenha aqui do último episódio sim, tá bom? É isso, galera. Deixe comentários se vocês estão aqui embaixo, que eu quero muito saber a opinião de vocês, porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal, tá? Deixe comentários se vocês estão aqui embaixo, sua opinião sobre o assunto, Codex. Muito obrigado por assistir.